Olá, sou a professora Jéssica, vou ministrar a disciplina de Química Biológica. Essa aqui é a ementa da disciplina, onde basicamente nós vamos aprender conceitos de bioquímica, célula viva e aprender sobre as classes químicas constituintes da célula viva, os organismos vivos de modo geral. E também tem um livro de Química Orgânica da Paula Bruce, que vai ser interessante para entender melhor os processos químicos, tá? Que a gente vai aprender na disciplina. O primeiro tópico a ser estudado serão macromoléculas e composição celular. A bioquímica tenta explicar as formas e as funções biológicas dos organismos vivos em termos químicos. A química dos organismos vivos está organizada em torno do carbono, que é o elemento que contribui com mais da metade do peso seco nas células. Entre esses elementos, que são essenciais para a vida e a saúde dos animais, podemos destacar 4 elementos: carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, como os que constituem 99% da massa das células. Além disso, esses elementos estão entre os essenciais para a vida, No caso, são necessários esses em rosa, incluindo outros, fósforo, enxofre, para a alimentação, em uma quantidade diária em torno de algumas gramas. Já os alimentos em amarelo também são necessários ser adquiridos na alimentação e também constituem os seres vivos, mas eles precisam, por exemplo, ser consumidos diariamente em quantidades menores, em torno de miligramas. Esses elementos químicos que vão constituir as biomoléculas, tá? E as biomoléculas são compostos de carbono, com uma grande variedade de grupos funcionais com funções biológicas distintas, como, por exemplo, aqui a gente destacou a acetilcoenzima A, presente em diversos organismos vivos, que possuem inúmeros grupos funcionais, aqui no caso, tioéster, amida, hidroxila, amina, fosforila, mas o grupo funcional de maior destaque nessa molécula é o tioéster. Por quê? Porque ele atua como, essa molécula, ela tem a função de atuar como carreadora de grupos acetila em reações enzimáticas. Isso acontece porque ela sofre reações, substituição aqui, e aí ela libera esse grupo acetil nas reações enzimáticas dos organismos vivos. Então, essas biomoléculas, elas estão diretamente relacionadas com a lógica molecular da vida, porque a nível celular, todo organismo vivo tem as mesmas subunidades monoméricas, e as macromoléculas, ou seja, moléculas maiores, biológicas, constituintes da célula, possuem estruturas fundamentalmente semelhantes, tá? E a identidade de cada organismo é garantida por suas diferenças nas sequências de monômeros, formadores de seus ácidos nucleicos e proteínas, ok? Essas similaridades, nos elementos constituintes das células, elas podem ser observadas nesse slide, onde a gente tem 2 exemplos, uma célula bacteriana e uma célula animal. A gente observa que a célula bacteriana, ela é uma célula mais simples, proveniente de organismos unicelulares, que são bactérias e arcaias, e elas foram as primeiras células existentes no mundo, tá? A gente pode observar algumas semelhanças entre a célula da bactéria, que foram as que são oriundas de seres procariontes. Pro do grego significa antes, que vieram antes, as semelhanças com as células animais, de organismos eucariontes, como, por exemplo, esses vermelhinhos, que são os ribossomos. Outro semelhança, a membrana plasmática, todas as células têm. O citoplasma, o líquido, esse líquido que está dentro aí das células, eles possuem os mesmos íons, tá? E a principal diferença entre uma célula de bactéria e uma célula de animal é o núcleo. Por quê? Porque a célula de bactéria mais simples, ela possui um nucleóide, tá? É um núcleo bem simples, um nucleóide. Já as células animais apresentam um núcleo mais complexo e, além disso, outras organelas. Essas organelas, elas foram adquiridas com a evolução da célula. A
A evolução da célula é um processo chamado endossimbiose, que eu sugiro que vocês leiam nesse capítulo 1 do Leninger, tá? Para entender melhor como é que aconteceu, como é que foi que evoluiu, mas eu já adianto que as células animais e vegetais, elas são o que? Provenientes são derivadas das células de bactérias. Então, todos nós viemos de uma bactéria. Então, é bem interessante, leiam esse assunto para entender melhor. De modo que essa evolução permitiu a presença de outras organelas, como mitocôndria, complexo de Golgi, tá? E elas possuem funções essenciais, como síntese de proteínas, lipídios, tá? E que a gente vai aprender, né, mais pra frente na disciplina. E as células, já que a gente conhece agora, né, a estrutura das células, vamos entender um pouquinho sobre a parte microscópica, né? A estrutura celular, ela é constituída o quê? Por supramoléculas. As supramoléculas nada mais são do que de combinações de macromoléculas, tá? Que são os principais constituintes das células. E também polímeros. Polímeros seriam conjuntos de macromoléculas, tá? Essas repetições de macromoléculas, elas podem estar conectadas por ligações covalentes ou por forças intermoleculares, que são interações não covalentes, tá? Ligação de hidrogênio, London, dipolo, ok? É importante dar uma relembrada nesses conceitos. E de modo que os polímeros, eles vão apresentar peso molecular acima de 5.000 unidades de massa atômica. Mas também temos polímeros menores, os oligômeros, né? Que possuem peso molecular em torno de 500 unidades de massa atômica e são compostos de repetições de monômeros como proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos. Nesses slides, nós temos um exemplo dos componentes moleculares, né, de uma célula básica de bactéria E. coli, pequena, em torno de 2 micrômetros. O que a gente tem aqui para destacar é que essas unidades aqui fundamentais, né, que compõem a célula, elas são as mesmas numa célula de bactéria, como é esse caso aqui, numa célula de vegetal ou numa célula animal, ok? E como a gente pode ver, praticamente majoritariamente a célula é composta de água e alguns íons inorgânicos, tá? 71%. E os outros 29% que são de compostos orgânicos, né? Que constituem os monômeros, né? Que as combinações, né? Que vão formar as supramoléculas, né? Que vão formar organelas, núcleo na célula. Ok? E o interessante é mostrar para vocês que aqui nós temos as classes que serão a seguir estudadas na disciplina, proteínas, polissacarídeos, que são açúcares, lipídios, ok? Esses monômeros, unidades básicas, né, que constituem a célula, eles são similares, né, em todos os seres vivos do planeta. Aqui a gente tem um pouquinho da noção de hierarquia, né, na célula, hierarquia dos constituintes da célula, onde, por exemplo, nós organizamos aqui por tamanho, né, para dar uma dimensão de tamanho. Você tem complexos supramoleculares, ou seja, maiores, por exemplo, aqui no núcleo dessa célula vegetal, a cromatina. A cromatina é um complexo maior que está contido aqui no núcleo, que é constituído de aglomerados de macromoléculas, ou seja, moléculas um pouco menores, mas ainda bem maiores do que os monômeros, né, que vão formar o DNA. O DNA, né, são as macromoléculas que constituem a cromatina, que é uma supramolécula. E o DNA ele é composto de monômeros, que são os nucleotídeos, tá? Os nucleotídeos é combinações de diversos nucleotídeos semelhantes, conectados,
vai dar origem ao DNA, tá? E aqui um outro exemplo para formação da membrana plasmática, né? A membrana plasmática é uma supramolécula que é constituída o quê? De macromoléculas, que são as proteínas. Ela também é constituída de lipídios, mas aqui a gente quis destacar as proteínas. E proteínas nada mais são do que repetições de monômeros, que são aminoácidos, ok? Para a parede celular, da mesma forma, o mesmo raciocínio. A parede celular é um complexo supramolecular, ou seja, bem maior, que foi originado por combinações de macromoléculas celulose. São esses canudinhos. E a celulose foi o que? Constituída de combinações de açúcares, diferentes açúcares. Então, aqui a gente consegue ter essa noção de tamanho e constituição celular, né, de funções, né, químicas, né, classes químicas que são essenciais e são idênticas em todas as células de organismos vivos. E para a manutenção da vida, o que é importante, né, que exista a troca de matéria e energia com o meio externo, de modo que seja possível extrair e canalizar a energia para manter, né, o estado dinâmico longe do equilíbrio. A energia ela pode ser obtida do Sol ou de combustíveis químicos, através de conversão de energia com fluxo de elétrons em ligações químicas, tá? No ATP. A gente vai aprender que o ATP é como se fossem unidades de energia, moedinhas, né, de energia que fazem os organismos funcionarem. E tudo isso acontece devido ao quê? Devido ao metabolismo. Metabolismo é o processo, né, de manutenção da vida, que ele pode acontecer de duas formas: via anabolismo, que são reações de síntese, ou biossíntese, né, de monômeros essenciais, né, para a vida. Ou seja, através do anabolismo se sintetiza carboidratos necessários para constituir o que? Uma celulose, que vai formar o que? Uma parede celular, entendeu? E o catabolismo é uma outra via metabólica, na qual acontecem reações de quê? De degradação. Reações de degradação também são importantes para os organismos, como, por exemplo, renovação celular. Então, você tem na célula os lisossomos, que vão degradar, né, restos de celulares, né? Então, essas reações de catabolismo também a gente chama de reações de oxidação, tá? Onde você vai acontecer o que? Oxidação de unidades monoméricas para adquirir o que? Energia na forma de ATP, ADP, no metabolismo primário dos seres vivos, tá? E outra forma de caracterizar, de classificar os organismos vivos é de acordo com a fonte de energia e precursores biosintéticos necessários para a manutenção dessa vida celular. Então, assim, eles dividem-se em fototróficos, que captam e usam a luz solar para realizar essas reações, tá? Essenciais para a manutenção da vida, ou quimiotróficos, que vão obter essa energia através da oxidação de um combustível químico, que pode ser orgânico ou inorgânico, tá? E nesse fluxograma aqui, a gente relaciona essas classes, né, de seres que são fototróficos, dependem de luz, ou quimiotróficos, que dependem de energia adquirida de reações químicas, né, de compostos orgânicos que são oxidados, né, pelos organismos. E aí a gente tem aqui o exemplo, né, de seres humanos, por exemplo, que eles
são quimiotróficos, porque eles não precisam do sol para realizar suas reações básicas, né, metabólicas, para sobreviver. Precisam apenas o que? Consumir compostos orgânicos ou inorgânicos e adquirir energia, né, através da oxidação, né, desses compostos. Eles adquirem energia necessária para sobreviver. Ou as plantinhas, né, plantas, algas, que são seres o que? Fototróficos, que precisam de luz para poder realizar suas biossíntese, suas reações metabólicas, tá? Mas elas também precisam de um combustível, que é o CO2, que é uma fonte de carbono, né, para poder sintetizar, realizar reações de anabolismo, né, fundamentais para a sua sobrevivência. E dentre outras classes. Então, leiam o capítulo, façam a lista de exercício, qualquer dúvida a gente tira pelo WhatsApp. Obrigada, tchau, tchau.